Se você chegou até aqui, eu quero começar te dizendo uma coisa muito importante. Você não chegou por acaso. Meu nome é Thaisa Tubertini e antes de te contar como eu emagreci, eu quero te falar a verdade desde o início. Antes de eu emagrecer 37 quilos, eu preciso te falar que eu tentei várias vezes, mas muitas vezes. Eu tentava e eu parava. Eu tentava e eu parava. E isso foi me causando frustração. Isso foi me causando desânimo. Isso foi me causando tudo que vocês imaginarem. E eu achava que isso não era possível para mim. Eu sempre gostei de fazer atividade física, mas por eu gostar de fazer atividade física, eu queria fazer o movimento completo, por exemplo. Eu queria tentar fazer mais coisa e eu não conseguia. Mas eu não era mal comigo. Eu não via problema em estar gordinha, digamos assim. Eu não tinha esse problema. Eu não me enxergava feia nem nada do tipo. Porém, foi chegando um momento que eu comecei a ganhar mais peso do que eu já estava acostumada. E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a me limitar mais ainda. Eu não conseguia, as atividades que eu estava fazendo, já não estava conseguindo fazer como antes. Amarrar um tênis para mim já não estava sendo possível. Pegar minha filha no colo, minhas filhas no colo já estava sendo quase literalmente impossível. Eu estava ficando muito cansada. Inclusive eu estava usando os meus seios para poder apoiar elas, para ficar menos pesado, digamos assim, porque eu já tinha um peso do meu corpo, então eu apoiava elas aqui para que ficasse mais confortável. Eu estou aqui neste momento com as minhas pernas cruzadas e eu nunca tive essa oportunidade. Desde quando eu me conheço por gente, eu nunca lembro assim de ter passado pela adolescência, pela infância, pela minha fase que eu comecei a ficar adulta, de ter dobrado as minhas pernas, porque literalmente eu não conseguia. Então, só para vocês entenderem que eu não enxergava o quanto a obesidade estava me levando para longe de mim mesma. E aí, perante a todas as dificuldades que eu comecei a encontrar nesse meio do caminho, o que aconteceu? Acendeu um alerta. Na verdade, quando eu ganhei a minha segunda filha, eu comecei a perceber que tudo começou a ficar mais difícil ainda. Ou seja, eu já tinha passado por 2 gestações, eu estava obesa e cada vez mais engordando. Eu falei assim, um dia, gente, deixa eu contar isso, porque eu acho isso muito importante. Um dia eu fui me ajoelhar para poder rezar e o meu coração, ele acelerou. E eu falei assim, meu Deus do céu, aonde que eu vou chegar? Aquilo ali, talvez eu acho que foi assim, o limite. Eu falei assim, eu não vou ver minhas filhas crescerem. Eu não vou conseguir ver elas crescerem. Se eu continuar desse jeito, eu não vou conseguir. Porque a obesidade, ela pode sim te matar. Ela pode sim, ela pode levar à morte. Porque imagina só, você vai engordando, engordando, seu corpo vai enchendo de gordura e com isso você vai ficando cada vez mais doente. E isso vai fazendo você ter outras coisas. Pode te levar a ter um infarto, pode te levar a ter um monte de coisa. E eu fiquei pensando aquilo na minha cabeça, eu falei assim, e se eu não conseguir ver minhas filhas crescerem? Eu não queria passar por isso. E eu tenho certeza que você também não quer. Então, quando eu percebi que eu tinha que mudar, que eu precisava mudar, a minha chave ela foi virando aos pouquinhos, porque a chave ela não vira literalmente, um dia você do nada brota assim nas cabeças. Amanhã eu vou começar uma dieta, vou começar uma atividade física. Você pode até falar isso, tá? Mas aí você manter é outra situação. Perante a toda essa situação, eu falei assim, gente, eu preciso realmente ir pra frente, eu preciso continuar isso. Não era por estética, nunca foi por estética, mas pela minha saúde, não só pra mim, mas principalmente pelas pessoas que eu amo. Eu precisava me dedicar, eu precisava literalmente mudar. E aí, no final de 2023, eu fazendo uma oração, porque eu sempre faço uma oração de um ano pro outro, constituindo metas. Eu fiz essa oração e Deus colocava no meu coração muito forte fazer a reeducação alimentar. Coisa que eu nunca, não é que eu nunca tinha tentado. Porque quando eu começava a fazer uma dieta, eu começava uma dieta, mas eu tirava pão, eu tirava macarrão, eu tirava arroz, eu tirava literalmente tudo que eu gostava. Chocolate, então, nem se fala, eu tirava todos os doces. Conclusão, eu não conseguia manter. E por eu não conseguir manter isso, eu achava que eu nunca era capaz, que aquilo ali não era pra mim, que era pra me ser gorda, que a minha genética era pra ser gorda, que eu tinha que ser daquele jeito ali, e que eu não consigo, e isso e aquilo. Só que aí veio esse desejo no meu coração
que eu tenho certeza que ele não brotou de mim, de fazer a reeducação alimentar. E aí eu coloquei como meta, reeducação alimentar. E aí eu comecei todos os dias a pedir a Deus, Senhor, me dá a oportunidade de me alimentar melhor. Eu não preciso deixar de comer as coisas que eu gosto, mas eu preciso diminuir. Eu tô comendo muito, eu tô comendo em excesso, eu tô comendo por olho. Eu não tô comendo com a boca, eu tô comendo com o meu olho. E não dá, não tem como eu continuar desse jeito. Eu preciso ver minhas filhas crescerem. Eu preciso continuar, eu preciso ir, eu preciso viver a minha vida. Só que, às vezes, por muitas vezes, eu não consegui. Eu tinha esse medo de não conseguir. Mas aí é que tá. Quando o ano de 2024 começou, eu sabia que eu não estava sozinha. Eu sabia que eu tinha Deus comigo. E eu sabia que essa decisão, ela partia de mim, mas ela não partia só de mim. Ela partia de Deus também. E quando eu fui colocando isso na minha cabeça, a minha mente, ela foi como se fosse uma caixinha, né? Que ela fosse fazendo isso aqui, ó. Ela foi girando aos pouquinhos mesmo. Um dia eu comecei literalmente já no dia 1º de janeiro, onde estava todo mundo comendo, onde estava todo mundo se empanturrando de tudo quanto é coisa. Eu decidi que naquele momento eu até ia comer, mas eu ia comer menos. Eu não ia comer mais com o meu olho. Eu literalmente tinha tomado essa decisão. E todo dia nas minhas orações eu pedia, Senhor, não deixe eu desistir. Me dá ânimo para me conseguir vencer a mim mesma. Porque eu tinha que me vencer, eu tinha que vencer a minha mente que me sabotava o tempo inteiro. Ela me sabotava o tempo inteiro. Eu queria não comer, mas ela virava para mim e falava assim, come, você tá com fome ainda. Come, é só mais um pedacinho, você já tá gorda mesmo? O que tem você comer? Come, você já tem marido. Come, você já tem filho. Come, você não precisa deixar de comer. Você não sabe se você vai estar viva amanhã. Essas coisas vinham brotando na minha cabeça o tempo inteiro. E eu falava assim, Senhor, não deixa isso me dominar. Não deixa. Não deixa isso me dominar, porque isso não vai me dominar. Isso vai ser uma coisa... Esse ano vai ser diferente. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso me entregar a esse processo de emagrecimento de verdade. Eu preciso fazer essa reeducação. Porque atividade física, eu sempre gostei de fazer. Eu sempre me vi fazendo atividade. Eu sempre me movimentei. Eu nunca deixei de me movimentar. Mas a questão era, eu não conseguia seguir uma alimentação. Além de eu comer demais, eu não percebia que eu comia muito. E aí, nesse ano de 2024, eu comecei a perceber que, literalmente, isso foi mudando dentro de mim. Então eu comecei em festas, em lugares que eu diminuía a minha quantidade de comida. Eu comecei a ver literalmente a minha mudança. E eu fui mudando devagarzinho. Não foi de uma vezada só. Eu caí. E eu caí muito. Mas eu entendi que se eu caísse, no outro dia eu precisava levantar. Eu entendi que se eu sofresse um quadro de compulsão naquele momento, era naquele momento e aquilo ali não ia decidir o resto da minha vida. E aí, a minha chave é como se ela fosse virando literalmente aos pouquinhos. Quando eu entendi isso, o meu processo de emagrecimento, ele foi acontecendo e eu fui vendo o resultado pouco a pouco. Então, perante isso que eu falei para vocês, eu quero te falar que o que fez eu emagrecer de verdade foi a constância. Não foi fazer perfeito todos os dias, não foi fazer tudo todos os dias, foi 1% todos os dias melhorando. Foi ter constância naquele processo. Eu caía, eu levantava. Eu caía e eu levantava. E assim, a minha chave, ela foi encaixando devagarzinho. Porque o carro, se a gente for parar para perceber, quando a gente vai ligar o carro, a gente gira ele e ele liga, né? A nossa cabeça, ela não funciona desse jeito. A nossa cabeça, a gente tem que ir virando aos pouquinhos para que aí possa ligar. Essa mentalidade, ela vai sendo construída aos poucos, entende? Porque o problema não tá no prato ali que você come, e isso é difícil da gente entender. O problema não tá ali naquele prato, naquela comida que você tá comendo. O problema tá aqui. Se a gente consegue trabalhar a nossa mente, a gente consegue controlar o que entra pela nossa boca, que é muito difícil.
Porque de todo o processo de emagrecimento, não adianta você se matar em atividade física. Eu sei disso porque eu já vivi isso. Não adianta você se matar em atividade física. Você precisa fazer uma boa alimentação para que você tenha um resultado. E para você ter uma boa alimentação, você tem que controlar a sua cabeça. Você tem que entender que quem manda é você, não é a sua mente. Entende? Só que para você entender isso, literalmente, essa chave ela precisa ir virando aos pouquinhos. E ela não acontece de um dia para o outro. É 1% todos os dias. Hoje eu consegui alcançar esse emagrecimento, mas eu precisei trabalhar muito. E até hoje eu continuo trabalhando a minha cabeça dia após dia para poder melhorar 1% cada dia mais. Eu comecei a entender que eu precisava de uma rotina que desse para eu poder fazer. Assim como você precisa também achar uma rotina que caiba dentro da sua realidade. E aí, perante tudo isso, eu falei assim, por que não compartilhar esse meu processo de emagrecimento? Inclusive, eu fui relutante contra isso, porque eu tinha muito medo de não conseguir emagrecer e ficar literalmente frustrada e frustrar mais ainda quem estava me acompanhando. Mas eu falei, não tem volta. Não existe volta. Dessa vez eu não volto mais atrás. Dessa vez eu não vou levar mais esse peso comigo. Eu vou até o final. E quando eu comecei a compartilhar isso, muitas mulheres começaram a me ver como literalmente inspiração. Elas começaram a fazer aquilo que também eu compartilhava com elas que eu estava fazendo. E assim foi crescendo cada vez mais. Foi crescendo cada vez mais. Mais mulheres me mandando mensagem, mais mulheres querendo viver aquilo que eu vivi também. Por quê? Muitas das vezes a gente tá literalmente frustrada de tanto tentar e tentar todos os métodos, todas as dietas malucas, tudo. E se eu não te contei até agora, deixa eu te contar. Eu não usei medicação nenhuma. Essas canetinhas que todo mundo usa, eu não usei. Eu também não fiz bariátrica. O meu processo de emagrecimento foi reeducação alimentar e o controle da minha mente. Eu precisava disso. Eu precisava controlar a minha mente. E até hoje eu luto com ela, tá? Não é uma coisa que você vai, tipo assim, nossa, nunca mais vai. Não. Você tem que todo dia estar com ela ali, ó, em alerta. Quem é obeso, principalmente, quem passa pela obesidade, tem que cuidar pro resto da vida. Literalmente tem que ter uma mudança de vida. Não adianta, eu eliminei aí os quilos que eu queria e eu vou abandonar, vou voltar a comer tudo que eu queria. Não acontece dessa forma, que se você fizer isso, você volta tudo de novo. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Emagrece, usando caneta ou não, fazendo bariátrica ou não. Se você não mudar a sua mente, você não consegue emagrecer. E aí, perante isso, eu compartilhando tudo isso dentro do meu perfil do Instagram, eu comecei a ver cada vez mais mulheres chegando. Eu comecei a cada vez mais ver mulheres emagrecendo com aquilo que eu falava com elas. Por isso que eu criei o método, para que isso pudesse realmente poder fazer parte não só da minha vida, mas de tantas mulheres que tentavam emagrecer e não conseguia. E por isso nasceu a plataforma Tubesflix. Uma plataforma que nasceu não só do meu coração, mas do coração de Deus também. Não só para me ajudar, mas para ajudar você que está aqui me assistindo, que já tentou ou que está tentando emagrecer e literalmente não consegue ir sozinha. E eu vou te falar, de verdade, de coração, se você tem uma pessoa para te dar a mão, sabe, mão com mão, dá muito mais certo. Porque uma pessoa sozinha, às vezes pode ser fraco, mas imagina 2, 3, 4, 5, 6, 100 pessoas, 200, 300, 1000, 1 milhão de pessoas dando a mão. Vai ser muito mais forte, não vai? E é isso. A plataforma Tubesflix veio para poder te ajudar nesse processo de emagrecimento, onde o peso que você carrega não é seu. Da Tubesflix, você vai encontrar aquilo que realmente me ajudou no processo de emagrecimento. Tudo que vocês imaginarem tem ali dentro. E ali não é uma plataforma só de treino, é uma plataforma que eu converso com você todos os dias. É uma plataforma que eu falo sobre mentalidade, que eu falo sobre oração, que tem a parte de dieta montada pela minha nutricionista, para você ter um norte, digamos assim. Porque a verdade é que você sabe o que você pode e o que você não pode comer. Mas às vezes você precisa literalmente daquele estalo. E é isso. A Tubesflix chegou para isso. Ali você também vai encontrar dança, como a dançar, tem vários treinos, tem ensinando até a pular corda, gente. Ou seja, tem muita coisa. Literalmente, tudo aquilo que me ajudou. Movimento, vácuo,
Gente, a plataforma, ela ficou tão completa porque, literalmente, ela foi algo planejado e não foi só por mim não, tá? A plataforma tem conteúdo novo todo mês. E não só isso, tá? Tem grupo no WhatsApp com várias mulheres para poder literalmente te incentivar. Ali a gente compartilha dicas, experiências, traumas, tem vídeo chamada toda semana, tete a tete, eu e você e eu. E aí a gente se junta, a gente se organiza, a gente tenta, a gente cai, mas a gente levanta, porque uma tá segurando a mão da outra, sabe? É como se fosse várias pessoinhas, aí uma cai, a outra levanta, a outra, entendeu? É tipo isso. E é isso que eu quero te convidar, a literalmente viver um processo de emagrecimento que talvez você nunca teria oportunidade de fazer. Na Tubesflix, eu não tô te prometendo milagre não, tá? Porque você também vai precisar fazer a sua parte. Mas eu tô te prometendo um emagrecimento de verdade, que talvez você não teria oportunidade de conhecer. Porque eu sei muito bem o que é tentar emagrecer e não conseguir. Sabe aqueles planos que te oferecem 1 milhão de coisas? Não, gente, não existe isso. Porque aqui eu tô te falando que depende mais de você do que de mim. Mas quando você encontra pessoas com o mesmo objetivo que você, tudo vai ficando mais claro, sabe? É como se você estivesse no escuro e literalmente aquele escuro fosse clareando. É isso que é a Tubesflix. Eu sei que talvez você está com medo, mas eu quero te falar uma coisa. Agora, neste momento, você só tem 2 caminhos. O primeiro caminho é você continuar do jeito que você tá, seguindo a sua vida, como se nada estivesse acontecendo com você e literalmente ir só piorando e chegar no fim do ano, mais uma vez, naquele Natal, lá na casa da sua família. Ou você ir procurar uma roupa e ela não te servir, e aí você fala, passou mais um ano e mais um ano, eu não consegui viver o processo de emagrecimento. Ou o segundo caminho, vir para a Tubesflix e encontrar uma comunidade acolhedora. Com tudo isso que eu te falei, e eu juro para vocês, eu tenho certeza que você vai conseguir viver esse processo de emagrecimento. Lembrando que, é claro, não depende de mim, depende da gente, sabe? Da gente ter essa troca, da gente conseguir. E eu tenho certeza que daqui eu vou te apoiar, mas você vai precisar se apoiar também. E eu te convido a se apoiar dentro da plataforma Tubesflix. Escolha um plano e vamos ser felizes. E aí, qual caminho você vai escolher? Lembrando que isso vai ser o começo da sua nova história.